A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje, venho trazer mais uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Palavra esta que está aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, verso de número 29. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Bom, essa mensagem faz parte da campanha Renovando as Forças Espirituais, que nós estamos realizando aqui através da internet, pelo canal e pelo WhatsApp. Você querendo participar dessa e futuras campanhas, adiciona o número do WhatsApp que está na descrição deste vídeo. Amém? Bom, Jeremias 23, 29 diz assim: Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Deus, através da boca do profeta, está dizendo que a sua palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a penha, ou seja, a rocha. Queridos, quando eu leio textos como esse, que falam da força da palavra de Deus, do efeito da palavra de Deus, Deus dizendo que a sua palavra é como fogo. Em outras palavras, o que pode-se dizer aqui é que a palavra de Deus é tão poderosa quanto o próprio Deus, porque faz parte dele. A Bíblia diz que Deus é como um fogo consumidor, em Hebreus 12, 29. Então a sua palavra também é como um fogo. Isso me leva a refletir no que aconteceu no nosso país, aqui no Brasil, que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão complicado, uma escassez da palavra de Deus muito grande dentro das nossas igrejas. Se você vive somente na internet, talvez você não perceba isso, porque na internet nós temos aí acesso a muitas pregações e muitos estudos, mas se você começar a andar pelo Brasil, se você começar a viajar pelos estados do nosso Brasil, você vai perceber que na grande maioria das igrejas existe uma escassez muito grande da palavra de Deus, uma frieza espiritual terrível que está sendo substituída por louvores e movimentos. As pessoas estão sendo enganadas com louvor, música e movimento, achando que isso é avivamento, que isso é poder de Deus e não percebem que na verdade estão frios espiritualmente. Se você vive somente nos grandes centros e frequenta somente grandes igrejas, de pessoas renomadas, que é onde tem tudo, igrejas que são completas, tem estudo, tem ensino, tem curso teológico, tem um monte de coisa, você não vai perceber isso. Mas anda pelo Brasil, anda pelas periferias, vai de uma igreja a outra, das pequenas igrejas, você vai ver que está faltando palavra de Deus. E o que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu com essas igrejas? Com as pessoas que abriram essas igrejas? De onde elas vieram e o que elas estão fazendo que não estão pregando a palavra, não estão se preocupando em anunciar o evangelho, em anunciar a palavra do Senhor? O que acontece com o nosso Brasil? Hoje em dia, ser crente não significa mais nada. Antigamente, houve um tempo em que até mesmo bandidos e criminosos respeitavam os crentes. Respeitavam. Houve um tempo em que criminosos procuravam os crentes para consultar a Deus sobre a vida deles, para mudar a vida deles. Procuravam os crentes para fazer oração pelas pessoas. Houve um tempo que todo mundo procurava os crentes quando queria uma oração, quando tinha alguém endemoniado dentro de casa, procurava um crente para ir lá expulsar. Houve um tempo que o cristão era respeitado. Agora hoje ser crente já não significa absolutamente nada. Pelo contrário, muita gente prefere não ser crente ou pelo menos não dizer que é crente para não ter a sua reputação no seu trabalho, na sua vida profissional manchada, prejudicada, porque ser cristão hoje já é motivo de piada em muitos lugares, em muitas situações e circunstâncias. Então, o que aconteceu com o povo de Deus aqui no Brasil?
O que aconteceu com o povo que deveria ser o sal da terra? O sal da terra quer dizer que nós devemos dar sede nas pessoas, fazer as pessoas ficarem com sede de Deus, sede de Cristo, sede da palavra do Senhor. O que aconteceu com o povo que deveria ser a luz do mundo? Houve um tempo em que numa firma, por exemplo, tá lá o pessoal numa rodinha conversando. Se chegasse um cristão, eles paravam de falar besteira na hora em respeito ao homem de Deus, à mulher de Deus, ao cristão, ou até mesmo já sabendo que aquele cristão iria questionar e iria começar a dar um sermão. Eles paravam. Hoje em dia não. Hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia ninguém está nem aí se tem um crente presente na reunião ou não. Não faz diferença. Eles falam tudo quanto é tipo de besteira. Não se respeita mais. O que aconteceu? Quando nós lemos a Bíblia, textos como esse, por exemplo, fica bem claro e fácil de perceber o que está acontecendo no nosso Brasil. A resposta é muito simples. Pararam de buscar conhecimento bíblico. Simples assim. Pararam de ensinar a palavra de Deus para trazer atrações. O povo parou de viver para Deus, para viver para si mesmo. Parou de buscar conhecimento bíblico para buscar soluções rápidas aos seus problemas, soluções fáceis. O povo parou. Antigamente o cristão, quando ele queria alguma coisa que ele precisava muito, ele orava, era na madrugada, era oração o tempo todo, oração de manhã, oração à tarde, era jejum, ia na igreja, e muito crente fazia isso no seu particular com Deus. Não precisava nem falar para ninguém, ele só recebia depois a resposta e daqui a pouco estava contando o testemunho. Agora hoje os crentes não quer um monte de coisas de Deus, não é uma coisa ou outra que eles pedem a Deus, não, querem um monte de coisas de Deus, e só que não ora, quer um monte de coisa de Deus, mas não busca, não jejua, não está nem aí para entender qual é a vontade do Senhor e se aquele pedido está dentro da vontade de Deus. Não tá, além de não orar, de não buscar, ficam correndo atrás de profetas, correndo atrás de um monte de gente, pedindo oração em tudo quanto é lugar, pedindo, você não é cristão, por que você não ora? Vai pedindo oração no Brasil inteiro. Misericórdia, o que está acontecendo com o povo? É simples. Está faltando palavra. Pararam de buscar a palavra de Deus para buscar os seus interesses pessoais. Cultos de ensino foram transformados em cultos de campanha, de autoajuda. Estamos vivendo um tempo de igreja 0800. Venha e resolva todos os seus problemas. Venha e tenha soluções para a sua vida. Esse é o marketing que está sendo feito por muitas igrejas. Né? Você vai resolver todos os seus problemas dessa terra, todos os problemas da sua vida. Venha. Ou seja, não se prega mais a Cristo. Hoje em dia se oferece um produto. Né? A solução de problemas, a libertação, a cura, o milagre, o não sei o que. Estão vendendo produtos ao invés de anunciar o Senhor Jesus Cristo crucificado. Queridos, a palavra de Deus ela é como um fogo, e é justamente esse fogo que está faltando no Brasil. Oremos por um avivamento. Oremos ao Senhor para que haja um avivamento. Hoje em dia nas igrejas, em muitas igrejas, não estou falando de grandes igrejas, que ainda valorizam muito bem escola dominical, culto de ensinamento. Estou falando de muitas igrejas, a maioria das igrejas, que são aquelas que estão nas esquinas, que estão nas periferias, que estão em vários lugares, que representam aí, cujos membros representam a maior parte dos evangélicos do Brasil. Em muitas dessas igrejas já não se tem mais culto de ensinamento, não se tem escola dominical, e algumas que têm escola dominical leva esse trabalho como sendo algo irrelevante. Não precisa se preocupar, se vem só 10%, a igreja tem 100 membros, mas só vem 10 pessoas na escola dominical, tá ótimo, tá bom. Você não vê mais pastores cobrando os irmãos para vir na escola dominical, você não vê mais líderes cobrando os irmãos para vir no estudo bíblico, para vir no culto de ensinamento. Ninguém mais fala nada se você não vem na escola dominical, ninguém está preocupado com o seu crescimento dentro da Bíblia. Hoje em dia, ao que parece, os jovens, as irmãs, os varões, as crianças, esses grupos dentro da igreja, não precisam mais estudar a Bíblia, não precisam de ensino, de estudo bíblico, não precisa não. Sabe o que eles precisam?
eles precisam ensaiar. Tem que ensaiar muito. Porque vai louvar na ceia, vai louvar no domingo, vai louvar no congresso, vai louvar na festividade, vai atender convite para louvar em outra igreja. Então tem que ensaiar o tempo todo. Toda semana, 2 horas de ensaio. Irmão, se essas toneladas de ensaio fossem substituídos por estudo bíblico, ensino da palavra de Deus, há muito tempo nós já teríamos um avivamento aqui no Brasil. Há muito tempo um avivamento já teria acontecido nessa nação. Se todas essas horas, esse tempo gasto com ensaio de louvores que nem Bíblia tem, que nem o nome de Deus exaltam, que nem glorificam o nome do nosso Senhor, se todo esse tempo fosse gasto investido no ensino da palavra de Deus, no estudo da palavra, na pregação da palavra, há muito o Brasil já teria incendiado com a palavra do Senhor. Há muito nós já teríamos vivido aqui um avivamento, como nos tempos passados. Querido, a palavra de Deus é como fogo. E esse fogo não pode faltar na nossa vida, nas nossas igrejas, que você possa se juntar a nós, junte-se a mim, junte-se aos alunos do Clube de Pregadores, vamos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, vamos trazer fogo para esse país, vamos trazer fogo nessa nação, em nome de Jesus Cristo, que você se levante para ser um arauto de Deus, que você se levante na sua igreja, na sua congregação e se posicione, diga ao seu pastor, diga ao líder, ou se você é o pastor, você é o líder, já estou dizendo para você, precisamos de mais palavra dentro da igreja, precisamos de mais ensino da palavra de Deus na igreja. Eu sei qual é o problema de muitos pastores, eles não ensinam porque eles sabem que pouca gente quer aprender, muita gente só quer oba-oba, só quer barulho. Ele fala, não, se eu começar a trazer palavra aqui, a igreja vai esvaziar. Irmão, deixa esvaziar, porque a palavra é o termômetro para saber quem é cristão e quem não é, e quem precisa ainda se converter. Entendeu? Deixa esvaziar, a igreja não está crescendo, a igreja está só inchando, porque o crescimento só vem com a palavra de Deus. A palavra é como fogo, e foi o que Jesus veio fazer nessa terra. Tem um texto que ele fala que faz uma alusão a isso, de uma forma linda. Lucas 12:49, se não me falha a memória, ele diz assim, eu vim lançar fogo na terra, e o que mais quero é saber se já está aceso. A palavra de Deus é como fogo consumidor, tal qual Moisés diante da sarça. Nós temos que pregar a palavra, temos que acender o fogo de Deus. Ou as pessoas se aproximam da sarça ou elas se afastam. Só que tem um detalhe, para se aproximar precisa tirar a sandália, porque não dá para se aproximar do fogo de Deus sem renunciar a alguma coisa. Sem renúncia não dá para se aproximar do fogo. Então vamos incendiar essa nação com a palavra de Deus. Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas eu sei que você pode ajudar. Compartilhe essa mensagem para que mais e mais pessoas possam ouvir essa palavra e ter aí o seu coração tocado pelo Espírito Santo de Deus, e que cada vez mais e mais pessoas se levantem com esse objetivo de incendiar o nosso país, de incendiar as igrejas com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Olha ao seu redor, querido, e veja, a oração dos nossos cultos diminuiu. O tempo da palavra nos nossos cultos diminuiu e continua diminuindo. E o tempo do louvor só aumenta. E a quantidade de louvores que não são bíblicos? É um monte de coisa que o povo quer ouvir. Só aumenta. Que nós possamos vigiar e voltar ao Evangelho. Tá? Foi o que Jesus fez. Pregava e ensinava todo dia. Foi o que os apóstolos fizeram. Atos 6:4. Nós nos consagraremos na oração e no ministério da palavra. Foi o que Paulo fez, 1 Coríntios 2:2. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É o que os grandes avivalistas e grandes pregadores do mundo fizeram. Pregaram a palavra. Homens como John Wesley, como Charles Finney, como Spurgeon, homens como Campbell Morgan, grandes homens de Deus incendiavam os corações pregando a palavra do Senhor. É o que nós precisamos fazer hoje. Se nós não voltarmos urgente à pregação pura e sem mistura da palavra de Deus, nós vamos nos perder e perecer em meio a tantas atrações pentecostais e neopentecostais, em meio a tanto teatro, a tantas coisas inúteis. Eu vou te fazer um desafio. Você que gosta de ir nesses cultos cheios de movimento,
A sua vida mudou? Para onde? Quantos cultos cheios de movimento você já foi e não mudou nada na sua vida? Continua a mesma coisa. Pois é, não é isso que vai fazer diferença, mas é a palavra de Deus que vai fazer a diferença. Você vai em um monte de culto de movimento, mas a sua família não se salva, os seus amigos não veem em você um exemplo, eles, muito pelo contrário, veem você como um motivo de piada. Tá? Ninguém olha para você com respeito, como sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, de jeito e maneira. Não, ou seja, não está mudando nada, você não está sendo sal da terra, você não está sendo luz do mundo. O que vai mudar somente é a palavra de Deus. Era o que Jesus fazia, que ele pregava todo dia, ensinava todo dia. É o que nós precisamos fazer nesses últimos tempos. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e o seu ministério. Se você quiser aprender mais, vem estudar com a gente no Clube de Pregadores. Acessa lá clubedepregadores.com.br. Que Deus te abençoe.